jogos muito bons da Copa do Brasil. Os mandantes ganharam, mas não abriram uma grande vantagem, né? Ou Uhum. seja, deixaram em aberto o segundo jogo, o jogo da volta, né? O Atlético ganhou do Vasco de virada, né? De 2-1. O Coutinho abriu o placar. Coutinho fez uma boa partida, né, Guto? Depois parece que cansou e foi substituído. Mas o Atlético, no primeiro tempo mesmo, reverteu a vantagem, empatou com o Paulinho. E o Atlético teve uma formação, assim, teve um ataque que jogou muito bem, né? O Paulinho com o Hulk, o Arana ali pela esquerda, jogando bem, tomara que se consolide e leve esse bom futebol para a seleção. E o Vasco, por sua vez, teve um lado esquerdo da defesa meio problemático ali, né? Andou tendo umas falhas ali, não conseguiu segurar isso. Mas tem um golzinho para descontar na volta no Rio. Será que consegue? Ficou parecendo muito que o gol fez mal para o Vasco, porque o time começou ligado, realmente numa proposta de que não ia só defender, ia conseguir tirar o Atlético do conforto e conseguiu até abrir 1-0 no placar, um Foi, contra-ataque muito bem encaixado. Verratti, ao invés de ser a referência, ele funcionou como um pivô para foi. colocar o ponta correndo, puxando o contra-ataque e o Coutinho disparando desde a defesa para conseguir complementar num drible de futsal ainda, dentro da grande área, foi um gol muito bonito, mas o Vasco parou aí. E não é o primeiro gol de centroavante que ele faz, né? Mas eu acho que esse pique que ele deu lá deve ter faltado lá no segundo tempo, que ele cansou e teve que sair, né? Pois é. Aí esse gol serviu de chacoalhão para o time do Galo, que resolveu jogar. E Sim. conseguiu trabalhar muito bem, que tem um elenco com muita qualidade, e conseguiu mostrar e aproveitar os espaços que tinha entre o meio de campo do Vasco com a linha defensiva. E você falou justamente os três principais destaques nessa virada aí do Atlético: Arana, que fez um golaço, o gol de empate, e depois, numa jogada, numa tabela de Hulk e Paulinho, o Arana cruzou para antecipação do Paulinho. Foi um bom primeiro tempo. Aí no segundo tempo a coisa ficou meio banho-maria, Foi, os foi. times ali não sabia se tinha medo ou se preferia manter esse placar, então seguiu. Ao contrário do jogo do Flamengo, que a gente já vai chegar lá, que no segundo tempo o Flamengo continuou melhor, continuou com mais posse. Teve até mais posse de bola no segundo tempo que no primeiro tempo, né? Mas antes de entrar no Flamengo, Guto, eu só quero lembrar que o Atlético, dos times brasileiros, é o único que está ainda em três disputas, né? Eu acredito que o Campeonato Brasileiro ele vai deixar em terceiro plano, né? Mas é um time que, além dessa semifinal e possível final da Copa do Brasil, está numa semifinal dificílima contra o River Plate pela Libertadores, né? E Um parênteses aí, tio. hum, Eu vi ontem alguns torcedores querendo fazer uma movimentação dizendo que a torcida do Galo e do Vasco são parceiras, então pediram para o Atlético deixar a Copa do Brasil para o Vasco e entrar com força total na Libertadores. não acredito, não acredito. O Atlético, eu até acredito que o Atlético possa e deva, agora no Campeonato Brasileiro, começar a poupar jogadores, né? Porque o Atlético é o único, é o time nem do brasileiro, né? Ele nem cai, porque ele está numa zona de conforto, e nem vai ser campeão. O que o Atlético poderia brigar? Por estar na Libertadores ano que vem. Mas para estar na Libertadores, para ele basta ou ganhar a própria Libertadores desse ano, ou ganhar a Copa do Brasil, né? Então ele vai focar Perfeito. nesses dois. Agora, você comentou de Flamengo. Foi um jogo que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Mas eu não consigo entender a mentalidade de jogador. É nítido. Em 2 dias de treinos, não dá para dizer que teve um trabalho tático do Felipe Luiz. É um treinador jovem, é um treinador que a gente nem consegue falar muito, Não. colocou sua formação ideal, não trabalha com pontas tão afunilados, afundados como o Tite Sim, trabalha, sim. prefere mais um 4-4-2, mas a disposição dos jogadores é algo que precisa ser dito e lembrado. O jogador, quando tem uma mentalidade fraca, realmente é um negócio de embrulhar, de deixar o torcedor Verdade, louco, mudar da água para o vinho, com verdade. um time que parecia morto, andando em campo com o Tite, e um time mordendo, um time ligado no 220, quase que correu os 45 minutos todos do primeiro tempo, e normalmente o time cansa. Isso não tem outra explicação. Jogador derruba treinador. A gente já viu isso diversas vezes, né, Guto? E o time, assim, um time que jogou, como uma exceção, que jogou muito bem. A exceção, infelizmente, foi o Gabigol, que o Gabigol ainda parece que ainda não voltou, ainda ganhou um amarelinho para complicar ainda mais, assim. Mas o Felipe Luiz confia nele, né? O Tite não gostava dele, né? Cada um tem os seus motivos, não vão entrar nesse mérito. Mas o Flamengo jogou muito bem, o Gabigol que ainda pode dar uma melhorada. Sem dúvidas. O Gabigol voltou, é um desses que mudou da água para o vinho, de questão de Disposição, motivação, sim. de disposição dentro de campo, mas ficou tão nítido que pareceu afobado
e por isso não conseguiu mostrar aquele Gabigol que a torcida esperava. Bem, Só aparecia impedimento e não conseguia finalizar. A única que ele conseguiu finalizar bem, um cruzamento forte do Alexandre, foi aquele chute de letra que o Gabigol complementou e o Hugo, a queima-roupa, conseguiu salvar. Mas o time do Flamengo precisa lembrar que o campeonato mata-mata não se perde tanto gol. se E a perde. gente viu essa afobação, essa necessidade aí de mostrar serviço, de lembrar o que é o futebol. Muitos jogadores afobados e muitos gols perdidos. Pode fazer falta no segundo jogo, né? Mas o Flamengo me mostrou, assim, ao contrário do Atlético, uma vontade também de abrir uma vantagem maior. Tanto é que a gente estava comentando, no segundo tempo, o Flamengo teve uma posse de bola até maior em relação ao primeiro. Sendo que no primeiro tempo pressionou, fez o gol com o Alexandre lá pelos 30 minutos, mais ou menos, né, Guto? Mas no segundo tempo continuou em cima e tentando ampliar e parece que está bem fisicamente e com gana. Acho que o Felipe Luiz realmente conseguiu mudar da água para o vinho esse time, né? E a gente é diferente. O Felipe ele conhece todo, trabalhou ali Jogou com com alguns deles, metade do né? elenco. É, Exato, isso tem um peso, um diferencial sim, mas é o que você falou. A mentalidade do Felipe Luiz também é diferente. Jogadores aproveitados e substituições certeiras, né, para manter o time na pegada. A gente não via isso no trabalho do Tite. A gente pontua sim que jogador derruba treinador, mas o clima e algumas preferências, alguns pensamentos do Tite não encaixaram, não estavam mais batendo. Então, foi um conjunto e não só culpa de alguns. Mas é o que você falou. Mudanças no segundo tempo, o Felipe Luiz querendo manter o time na pegada e porque sentia que podia levar um placar um pouco mais com elástico certeza. pro jogo de volta. Com certeza. A impressão que eu tenho é que o Felipe Luiz fala a linguagem dos jogadores, né? O Tite tem aquele padrão dele muito rebuscado, né? Eu lembro que em 2009, quando o Tite estava no Inter, fazendo uma campanha boa, mas de repente começou a desandar, da mesma forma que o Flamengo, ele até começou bem. Eu lembro de uma entrevista do D'Alessandro, falando que o Tite, assim, era prolixo, né? Para os jogadores, às vezes, ficava meio complicado de assimilar, né? A forma dele falar, né? Isso a gente vê bem nas entrevistas, né? Sim. E a Ele gente tem visto também nas entrevistas de agora, os Aham, jogadores desmentindo o Tite. O Léo Ortiz deu uma entrevista pós-jogo que falou que não foi muito bem isso que ele disse para o Tite sobre que prefere não jogar como volante. uhum. Tite falou diversas vezes em entrevista isso e o Léo Ortiz desmentiu. O Léo Ortiz, que é um belíssimo zagueiro. Não sei se você sabe, mas ele é filho do Ortiz. O Ortiz foi frente, jogava futebol de salão antes de mudar o nome para futsal. Foi campeão mundial em duas Copas do Mundo pelo Brasil nos anos 90. Foi campeão mundial de clubes pelo Inter em 95 contra o Barcelona. Jogador vamos falar futsal, né? Mas na época era futebol de salão. Ele fazia uma dupla com o Manuel Tobias, que era fantástica. O pai do Léo Ortiz. E o Léo Ortiz é um ótimo Sim, zagueiro. exatamente. Era preterido na zaga e aparecia como um tampa-buraco Meio de na campo. volância e até jogava bem como volante, mas ele é um ótimo zagueiro. Sim. E, tio, eu espero profundamente. A CBF já fez a cagada dela, já fez toda a problemática, essa mudança, conseguiu comprar uma briga onde não existia. Perguntou, quando você pergunta para os dois times, que são os mandantes, se pode mudar a data e os times dizem que não, o Vasco até quis ajudar. Ele estava programado para o jogo da volta numa quarta-feira, um dia depois da data FIFA. E o Vasco falou: não, se quiserem, a gente empurra. Então faz os dois jogos de volta serem quinta-feira, que o do Flamengo já estava marcado na quinta. Aham. Mas não, CBF perguntou, recebeu a negativa e mesmo assim empurrou goela abaixo, já colocou os ânimos aflorados. A gente já começa a ver essa disputa entre dirigentes, torcida louca e o peso em cima da arbitragem brasileira, que já não é uma arbitragem boa, e Verdade. com esse peso, essa bagunça toda política por fora, eu temo pelo segundo jogo, mas espero que seja igual os jogos da ida, resolvido dentro de campo e jogos muito bem disputados. Sim. Acredito que sim, espero que sim, Guto. E por falar nisso, quais são as tuas apostas para os jogos de volta? Para mim, a gente abriu falando que está tudo em aberto, mas para mim, os favoritos ainda são Atlético Mineiro e Flamengo, que são os times que vêm jogando melhor. Atlético Mineiro melhor que o Vasco e o Flamengo melhor que o Corinthians. Isso a gente vê pelo histórico recente dos dois times, né? Eu acredito no Flamengo, no Corinthians e Flamengo com poucos gols, por Uhum. mais que seja um jogo animado, possa ser um jogo na mesma pegada do primeiro. Só que o Corinthians vai jogar agora em casa, empurrado com a torcida que tem casado muito nesses jogos de mata-mata. E Verdade. o time do Galo é um time muito ofensivo, com muita qualidade.
O time do Vasco também vai empurrado pela torcida, também tem um ataque de qualidade, mas tem uma defesa que tem pecado bastante. Então acredito no ambos marcam de novo.